Bora lá! Acho que a galera aqui, será que a galera já conhece a G? Acho que já, né? Fala um pouquinho de ti aí para algumas pessoas. Acho que talvez algumas pessoas que sejam aqui do meu perfil não te conheçam. É bom apresentar. Sim, eu sou a G Santos. Eu sou a administradora do perfil Infância Viva. Se vocês não conhecem, sigam. Estou falando através dele agora. Comecei o processo aí com Infância Viva há mais ou menos uns 4 anos, quando eu conheci, me encantei com a abordagem regiana, e aí eu senti muita necessidade de compartilhar o meu percurso. Então, quem me acompanha no Infância Viva vem acompanhando o meu processo de crescimento profissional. E aí, essas semanas eu até achei alguns diários de bordo meu lá de 2015 e falei assim, nossa, que bacana, né? E aí as pessoas pensam assim, nossa, é, a gente já deve ter aí uns 20 anos que ela está fazendo esse trabalho. Não é, não. Faz cerca de 5 anos que eu comecei a construção da minha identidade pedagógica, estou nessa luta. Sou cantora também, canto nas horas vagas. Apaixonada por arte, por criança. Gosto muito de trabalhos voltados para pesquisa com as crianças. Eu gosto muito. Trabalho de tudo com as crianças, mas assim, eu sou apaixonada por pesquisas gráficas, eu adoro. E trabalho muito assim no campo da investigação e da experimentação. Então, curtam lá a página que vocês vão conhecer mais o meu trabalho, saber do que eu estou falando. E falo muito de documentação pedagógica também, que é um assunto que eu simplesmente adoro. Eu tenho uma galera até falando aqui, eu faço o curso de documentação pedagógica. É uma galerinha aí, bem legal mesmo. Inclusive, Tem. eu acho também, de fato, o seu. Eu sigo alguns perfis assim no Face. E não é nem puxa-saquismo, tá? Porque assim, eu não sou de puxa-saco, mas eu acho de fato assim que as coisas que você bota no seu perfil são muito legais. Então eu acho que vale a pena mesmo a galera seguir. E uma coisa que assim eu bato muito na tecla com a galera também é pra gente começar a participar, a se interar e a buscar conhecimento de pessoas que estão no chão da escola. Porque às vezes a gente fica assim, por exemplo, hoje eu estava lendo um comentário de uma pessoa que fez o meu curso do Espaço Brincante de Aprendizado e ela botou assim, poxa, o curso é muito legal, fala muita coisa do nosso cotidiano, tá muito ligado ao nosso cotidiano. Ela falou, mas eu senti necessidade de referências e tal, de coisas assim, teorias pedagógicas. E aí eu fiquei pensando sobre, né? Porque a gente tem essa coisa de querer referências e tal para estudar mais. Só que o curso, na verdade, ele foi todo montado no que aí eu mostro como é que eu faço meu planejamento, como eu meio que começo um processo de documentação. Só que ali não é bem uma teoria, não tem uma coisa pronta num livro que vai dizer como é que eu faço aquilo. Aquilo é a minha experiência, como eu fui criando meu modelo de planejamento, né? E aí eu fiquei assim, nossa, como é que eu posso dar referência para essa galera para permanecer o estudo, mas ao mesmo tempo que elas entendam que aquilo não é algo que eu busquei de alguém que me disse que tem que ser feita daquela forma, né? Assim, são coisas que a gente vai mesmo no nosso percurso experimentando. Então, eu lembro que assim, quando eu teve um modelo de planejamento que eu usava e as minhas amigas da escola começaram a usar também, e sempre que eu passava um planejamento para alguém, todo material que eu divulgava, eu tinha uma marcazinha do meu nome que uma prima criou para mim, como se fosse um logozinho, Fernanda Costa. E aí eu mandava. E aí, às vezes, algumas pessoas me perguntavam, por que você fica mandando os documentos com essa marca? Eu falei, porque não importa se é plano pedagógico, é um material meu. Eu quebrei a cabeça durante muito tempo para montar esse planejamento, que agora você está fazendo de modo fácil. Né? Eu falei assim, parece besteira, né? Você olha e fala assim, mas é só um documento. Mas eu testei vários modelos, várias experimentações para chegar a esse modelo que hoje está fácil para você olhar e fazer, né? Então eu digo assim, se você quiser tirar e usar igual você faz, senão você vai se dar o trabalho de montar as planilhas tudo de novo, né? Mas enfim, eu acho legal isso, porque e aí, eu acho que quando você vem revisitar esse seu diário de bordo, você vê quantas coisas você passou, né? Como você foi mudando com o tempo. Porque eu digo, gente, eu mudei muito também. A cada ano que eu vou
estudando mais, adquirindo mais conhecimento, mais coisas eu vou mudando na minha prática. E por incrível que pareça, de modo assim, muito rápido. Porque a Fernanda, por exemplo, eu tenho 3 anos no atual concurso que eu tô. Nossa, se eu faço uma visita assim de quando eu entrei para o trabalho que eu faço agora, mas mudou muito, né? Então eu digo assim, gente do céu, por exemplo, tem um lá em São Francisco a galera costuma às vezes falar assim, algumas pessoas, ah, Nanda é a professora que teve o prêmio dos professores do Brasil. Eu digo assim, gente, é verdade, mas assim, o projeto que eu fiz naquela época, eu não faria igual mais agora. Então, assim, não olha para ele achando que eu faço da mesma forma, né? E isso é interessante para nossa jornada, enfim, né? Eu botei algumas coisinhas aqui, assim, posso falar brevemente e a gente vai dando um toma lá da cá, né? Sim. A gente falando dessa questão do planejamento, eu tentei pensar assim, como eu articulo de fato a minha cabeça para chegar nesse, como é que eu faço esse planejamento pedagógico? Então, eu sou muito de olhar toda a estrutura. Eu tenho a necessidade de saber o que é que eu tenho a meu dispor. Então, por exemplo, o meu plano, eu gosto de olhar a semana inteira. O que é que eu tenho para fazer durante a semana inteira, quando eu vou criar lá a minha programação? Essa foi uma das coisas também que as minhas colegas falaram, poxa, que massa! Porque eu gosto de fazer algumas mudanças, então quando eu olho a semana, eu sei como é que eu posso mexer. O que eu mexi, o que eu modifiquei por algum motivo, por algum registro que eu fiz, eu consigo olhar ele todo desenhadinho. Então eu gosto de ter esse plano, essa visão ampla do que eu programei, né? Então, assim, isso é vamos dizer assim, uma pós-execução de planejamento escrito, né? Então, assim, eu faço essa avaliação, eu quero ter um material que me mostre, me dê a visão do todo logo de cara. Então, criei uma planilha assim. Quando eu chego na instituição escolar, eu quero saber quais são os horários que essa instituição tem que eu não posso modificar. Porque esses horários, quando eu vou jogar lá para criar o meu planejamento, para preparar os meus espaços, eu sei, por exemplo, a escola tem um horário fixo lá do café. É um horário que eu não posso alterar. Tem que estar lá. E aí, como eu, Fernanda, pego do horário do café até o horário do almoço dos meus alunos, eu chego a ter em média 1 hora e meia. Então, eu sei que nesse espaço é o meu espaço de atuação para criar o que eu quiser sem nenhuma intervenção que altere o planejamento da escola, a rotina da escola, vamos dizer assim. Então, eu faço uma análise. O que é que a escola tem que precisa ser daquele jeito, porque está ligado a um plano maior, porque eu preciso respeitar, por exemplo, o horário do café, porque tem outras turmas que vão tomar café, né? Aí eu preciso respeitar o horário do almoço, porque tem toda uma rotina da cantina e por aí vai, que eu também não posso alterar. Então, eu faço esse apanhado dessas atividades, desses horários fixos e dos horários que estão ao meu cargo fazer a distribuição. Eu gosto também de saber quem é o meu corpo de colaboradores. Então, o que seria isso? Por exemplo, lá no município, eu sei que quem trabalha comigo sou eu, um agente de apoio da minha sala e, às vezes, um assistente. Então, eu sei que dentro das minhas crianças tem, por exemplo, 15 crianças e eu tenho 3 adultos. Então, se eu tiver 3 colaboradores, na hora que eu vou traçar meu planejamento, eu sei que eu tenho, além de mim, 2 suportes. Ou não, Fernanda, como eu já trabalhei em um lugar onde eu tenho 25 crianças, 30 e sou eu sozinha. Então, para executar, para minha cabeça ver como eu vou jogar, criar o meu plano, eu quero saber o que é que eu tenho ao meu dispor. Então, esse é algo que eu traço também. E faço uma análise de perfil do meu grupo. Então, eu tenho crianças que são mais do movimento, eu tenho crianças que são mais caladinhas, eu tenho crianças que já falam, que não falam muito. Então, eu traço também mais ou menos o perfil desse grupo para saber o que é que eu vou levar para eles, né? Então, assim, essas são as primeiras partes que eu busco. E aí, depois, eu vou para pensar mesmo a minha intenção pedagógica, o que é que eu quero. Tá bem claro isso para mim, porque eu vejo, às vezes, inclusive foi um comentário que me surpreendeu da galera que fez o meu curso, que falou assim, nossa, eu não pensava o quanto a intenção pedagógica ia definir esse espaço, a planificação desse espaço. Eu falei, gente,
A gente tem que pensar, porque senão a gente vai para o campo de batalha sem saber o que é que a gente olha, sem saber o que é que a gente vai pegar daquele espaço, o que é que, o que é que você quer, né? E isso me remete muito àquela coisa da história da... Eu amo a história da Alice no País das Maravilhas, né? Então, aquela coisa quando faz, se você não sabe para onde você quer, qualquer caminho serve, isso para mim, assim, é, é taxativo. Né? Fiz uma consultoria esses dias e eu falei muito pra menina. Ela falou, minha equipe ainda não alcança, ainda não tá no perfil que eu quero. Eu falei, tá, mas tá claro pra você e pra sua equipe qual é o perfil que vocês querem? Porque senão nunca vai estar bom. E você não consegue nem sequer perceber as vitórias, os ganhos que você já teve no meio do processo. E aí você fica sempre desmotivada. Então a gente tem que saber o que a gente quer, pra gente ir lá, quando a gente vai pra frente, a gente saber o que, é que a gente vai buscar. Então eu defino, né, tenho essa intenção pedagógica clara e eu vou pensar os meus espaços, os materiais que eu vou oferecer, vou pensar como eu vou fazer a organização desse grupo. E aí, para mim, tem um quê também. A galera às vezes fala assim, gente, é muito... Eu acho lindo quando o Paulo Fock fala assim, gente, trabalha por seções, pequenos grupos, mas não é a realidade de todo mundo, né? E assim, eu gosto muito de trazer para a realidade. Porque, por exemplo, eu trabalhei em uma instituição onde era eu sozinha, a minha primeira... A escola, pra você ter ideia, a escola só tinha eu de professor de educação infantil, a escola estava com 2 turmas. Como não tinha outra professora, pegou 2 turmas de 25 alunos e jogou comigo. 50 crianças comigo sozinha. Minha sorte foi que os pais não estavam levando assim as crianças logo de início, então eu chegava a ter em média 30 e algumas poucas crianças. Imagine, era eu sozinha com 35 crianças na sala. Né? Então, assim, a gente tem relatos de professor que estão com 25, tanto que depois dessa turma se dividiu lá, né? Botou 25 para cada canto, e era eu sozinha com 25. Então, Fernanda, eu vou conseguir, e eu não tinha ajudante, então, eu vou conseguir fazer sessões com essas, sendo que eu não tenho um corpo de colaborador? Não, nessa instituição eu não fazia, eu não tinha essa condição de fazer isso. Mas em contrapartida, e algo que eu acho muito legal a gente fazer, quando a gente conhece esse perfil da turma, as próprias crianças me ajudavam. Então, aquelas crianças que tinham um desenvolvimento maior, eu pegava esses perfis e dividia nos grupos. Então, como é que eu posso dividir essa turma de modo que eu atenda esses daqui, ou atenda 2 grupos, ou um grupo, e os outros consigam estar executando outras atividades, outras propostas que não atrapalhem o que eu quero, né, observar com esse grupo de cá. Então, assim, eu gosto muito de enfatizar que a gente pode sair um pouco. Deixa eu só ligar essa luz aqui. A gente pode sair um pouco desse campo do é difícil, não dá, eu tenho 25 crianças. Eu sei que né? Já vivenciei isso, mas que a gente tem de pensar alternativas. Então, como é o perfil dessa turma? Como é que você pode fazer para poder pegar essas diferenças aí, essas características de cada um? Então, por exemplo, eu tinha meninos que eles conseguiam... Eu posso ir para a sala e arrumar os colchões para a gente dormir? Quem arrumava eram eles para mim, porque eu não tinha condição de fazer. Então, os que eram mais espertinhos iam na sala, arrumavam o colchão de todo mundo que ia dormir, botavam os lençóis no lugar. Eles sabiam fazer. Era uma turminha de 4 anos. Então, o perfil dessas crianças que eram mais ativas, tinham mais noção de como era que funcionava a nossa rotina, eles me ajudavam no processo. Então, eu acho que essa assim, é uma dica que eu gosto também de trazer para a galera. Bota a turma, sabe, assim, ao nosso serviço. Usa os potenciais, os pontos fortes das crianças para poder ajudar também nessa criação de espaços, de você poder observar o desenvolvimento, né, de cada um, ainda que você não possa fazer essas sessões com pequenos grupos. E aí também um outro processo no planejamento. Eu vejo aí uma galerinha que gosta de fazer planejamento separando os campos de experiências. Hoje é linguagem, hoje é... Gente, sumiu o nome de todos os campos de experiência agora. Mas enfim, hoje vamos pegar aqui o da oralidade, né? Hoje vamos pegar espaço, relações e transformações. Eu digo, gente, não separa os campos não é para separar. E ainda, inclusive, na elaboração do currículo da nossa cidade, a gente teve que fazer um debate muito forte em cima disso, porque várias pessoas estavam pegando um campo por dia da semana. Então, eu planejo o que eu quero baseado na intenção pedagógica, e aí depois que eu boto a minha intenção, qual vai ser o espaço que eu vou criar, os materiais que eu vou utilizar, aí é que eu vou olhar
que campos de experiências estão embutidos nessa atividade ou nessa ilha que eu montei. Aí eu marco eles e aí eu consigo, ao final do meu planejamento, ver, né, como é que tá. O planejamento dessa semana, dessa quinzena, desse contexto que eu criei, ele tá balanceado, tá focado em mais alguns campos de experiência do que outros. Então, ali eu vou tendo também uma noção de como é que tá o meu grupo. Então, por exemplo, eu já tive períodos que isso aí também é uma coisa que eu às vezes até me pergunto, sabe? Tipo, poxa, será que eu tô fazendo certo? Será que não? Que eu já percebi momentos que eu tô muito focada em alguns campos de experiência, mas que eu sei que aquilo ali depois vai permitir que eu foque mais em outros. Então, por exemplo, no grupo 3, a gente faz um trabalho muito assim, corporal com os meninos. E aí eu sei que no segundo semestre, automaticamente, eles começam a me pedir mais a questão da escrita. Que não tá muito num foco no primeiro semestre, porque eles não estão muito com esse traçado, eles estão na descoberta do nome. Então, no segundo semestre, eu sei que eles começam a pedir mais. E aí os contextos começam a surgir mais voltados para esses campos de experiência, né? Eu faço isso de modo muito confortável. Agora eu vejo que algumas pessoas ficam assim, ah, não, será que a gente não tem que equilibrar o tempo inteiro? Né? E aí eu tenho também esse quê, né, de tipo, ah, será que? Eu acho que vai conforme as crianças vão trazendo e para mim isso é muito tranquilo, mas eu percebo que algumas pessoas têm um pouco dessa dúvida e fica um pouco incomodada e aí fica tentando, tipo, ah, não, eu tenho que botar uma atividade aqui que seja da escrita, sabe? Tipo assim, eu tenho que jogar nesse contexto uma atividade que seja para que esse campo de experiência esteja ali presente de alguma forma. E aí, sim, por fim disso, depois de montar esses espaços, observo se dentro desses espaços eu estou permitindo, eu estou garantindo os direitos de aprendizagem, né? Se tem ali o conviver, o expressar, se tudo está ali dentro, se eu estou garantindo isso na minha intenção, no que eu quero propor para. E aí depois eu venho também para uma questão que, quando eu estou com essa turma grande, às vezes eu gosto de trazer uma certa definição de hoje eu vou observar aquele grupo, aquelas crianças ali que eu estou sentindo que eu preciso fazer uma observação melhor delas, né? E às vezes eu faço isso, eu já defino antes de ir para o espaço quais são as crianças que eu vou observar. Então, por exemplo, assim, às vezes quando eu vou olhar os meus registros, eu tenho poucos registros sobre algumas crianças. Eu digo, poxa, eu preciso observar mais aquele grupo de crianças, né? Ou agora essa criança está me permitindo observar mais o desenvolvimento da linguagem, o diálogo que ela está elaborando com um outro grupo de crianças, já que antes ela era um pouco mais calada. Então, aí eu resolvo que naquele momento eu vou dar uma observada neles. E aí, para finalizar mesmo, eu faço os registros de tudo que eu observei, aí trago perguntas e faço meio que um replanejamento, mas não quero entrar muito nessa parte. Já é outro universo. Abre um leque desse tamanho, né? Bom, Ver, quando você fala que você gosta de ter um plano geral para começar o planejamento, eu também gosto muito. Então, eu fui desenvolvendo, você falando da questão de pôr o seu nome no rodapé, eu estou aí nos últimos 3 anos quebrando a cuca para desenvolver um instrumento no qual o meu planejamento evidenciasse o meu modo de trabalhar. Porque o instrumento que tinha na escola era projeto ou sequência, objetivos, conteúdos, desenvolvimento. Então, eu estava muito pautada ainda numa ideia conteudista. E aí eu falava, gente, mas eu não trabalho assim. E eu já vinha no movimento de entender o conceito de contextos de alta atividade, sessão, os pequenos grupos, entender que todo dia a dia é um contexto grande. E então, isso não estava ficando evidenciado no meu planejamento. E eu falava, poxa, se eu tenho intencionalidade sobre tudo que acontece na vida das crianças no período que elas estão comigo, eu preciso de um instrumento que evidencie isso. E aí foi que eu fiquei chocada quando eu descobri que um instrumento só não dava conta. Que eu precisava de mais que um instrumento. Então, sempre que eu falo de planejamento, automaticamente eu falo de documentação pedagógica e de registro, e eu vou depois falar por quê. Então, eu desenvolvi os meus instrumentos, eu tenho uma tabela,
né? Uma tabela onde eu tenho uma visão geral dos contextos daquela semana, que eu vou trabalhar com as crianças aquela semana toda. As minhas intenções vêm primeiro que os objetivos da própria base, porque eu estou em relação com as crianças, então eu tenho que evidenciar primeiro as minhas intenções, coloco ali os materiais, a forma como esses contextos vão estar organizados, tudo detalhadinho, e só lá no final também eu coloco os objetivos de aprendizagem. Alguns já relacionados à minha intenção e outros que surgem, porque as crianças têm esse dom de bagunçar, né, o nosso planejamento. A gente planeja uma coisa, eles reagem de outra forma e, de repente, eles vivenciam um outro campo ali. Por isso que não se separam os campos, porque eles são muito conectados. E aí eu vou incluindo esses campos que, de repente, surgem numa vivência. E aí, para complementar este planejamento, eu sempre coloco ali os contextos de alta atividade, que é os lugares onde as crianças escolhem onde elas querem ficar, no que elas vão se envolver aquele dia. Fazemos assembleia antes para conversar sobre esses contextos, fazemos os combinados, discutimos sobre esse contexto, discutimos como é importante eles entenderem que eu estarei focada em um grupo e que as outras crianças precisam ter autonomia para fazer algumas coisas sozinhas, que eles não precisam o tempo todo me chamar para solucionar os problemas apenas quando eles realmente não conseguem. E até isso começar a funcionar é muita persistência, porque leva muito tempo, né? Eu digo que eles começam a ficar maravilhosos em julho, depois do recesso, agosto, setembro, outubro, acabou o ano. Né? Novembro, dezembro, acabou o ano. E aí eu tenho que dar tchau para eles. E aí, para complementar esse panorama, essa tabela que eu tenho, que é o panorama geral dos contextos, eu tenho as fichas de observação da sessão e eu tenho as fichas de observação de contexto. E essas fichas, elas determinam o planejamento seguinte, né? A partir das anotações que eu vou fazendo ali no diário de bordo, reflexivo, eu faço os relançamentos, que eu chamo de relançamentos. Sobre como eu penso o planejamento dos meus contextos, penso logo, em primeiro lugar, assim, o espaço. Primeiro, a escuta, né? Todos os meus planejamentos partem muito da escuta das crianças. O que eles estão demandando, no que eles estão interessados, no que eles estão engajados, e aí eu começo o meu planejamento. Então, eu vou pensar o espaço, eu vou pensar o tempo, eu vou pensar os materiais, eu vou pensar os agrupamentos. Essa proposta, eu quero que toda a turma vivencie essa proposta, porque é de interesse de toda a turma, então eu preciso organizar as sessões durante a semana toda. Todos os dias vai ter sessão para que todos frequentem. Ou essa sessão, por exemplo, na segunda-feira eu vou fazer uma sessão que é para um grupo de 3 crianças que estão muito interessadas em entender o funcionamento dos carros por dentro. Então, eu vou atender aquele grupo. Então, isso varia muito. As pessoas me perguntam muito, Gê, quando você organiza uma sessão, passa toda a turma naquela sessão ou não? E eu digo, se libertem dessa ideia de que tem que ser todo mundo igual ao mesmo tempo. E isso foi uma libertação na minha vida. E também se libertar da ideia de que a gente vai conseguir observar tudo ao mesmo tempo. Porque não é possível. Então a gente tem que definir focos de observação. E é onde essa organização do espaço por grupos de interesse ou por contextos de alta atividade e sessões nos ajudam muito. Porque quando eles estão em agrupamentos menores, eu consigo ter foco na observação, eu consigo registrar falas, eu consigo conversar, eu consigo ouvi-los. Mas, Gê, não dá para fazer sessão com muita criança. Eu tenho 25 e eu consigo desenvolver sessões com os meus alunos. Tá, mas como funciona? Como é possível? Entra a questão que você falou de pensar o seu apoio. Há sessões, por exemplo, que eu preciso, uma sessão de dança, eu preciso de um espaço grande, eu vou fazer uma sessão de dança com tecidos, por exemplo, que eu fiz recentemente.
eu preciso de um espaço grande, amplo, silencioso, não pode ter trânsito de pessoas. Então, eu preciso organizar o meu planejamento para as crianças ficarem lá fora, enquanto eu chamo os pequenos grupos para fazer aquela intervenção, aquela pesquisa, aquela ação. Com quem que eles vão ficar? O que eu vou oferecer? Porque também não vou ser não vou chegar lá, virar os baldes de brinquedo em 3 grupos e jogar as crianças. Não, eu planejo cuidadosamente todos os contextos. Então, eu vou precisar nesse dia de uma ajudante. Mas em sala de aula, há muitos contextos, por exemplo, de investigação, de todos os que você vê ali na página, há muitos que eu consigo fazer dentro da própria sala de aula. Então, enquanto as crianças estão envolvidas em outras propostas, eu estou com esse pequeno grupo acompanhando. Há dias que não dá certo, que é muito difícil. E aí, recorremos às assembleias. Vamos conversar sobre hoje? Olha, hoje eu não consegui apoiar este grupo. Por quê? O que aconteceu? Quais foram os conflitos nesse dia? Quais foram os problemas que surgiram? Vocês conseguiriam resolver sozinhos? Vocês precisavam de mim? E se precisavam de mim, tinha um outro jeito de me requisitar, de me chamar, sem atrapalhar aquele momento, aqueles colegas? Então, o pequeno grupo é a estratégia, para mim, master, e é o que viabiliza todo o processo de documentação pedagógica e de registro das vivências das crianças. E aí, chegamos ao ponto de envolver mesmo as crianças. As assembleias é uma estratégia muito boa para você estar sempre envolvendo eles. Então, eu divido sala com outra professora. Ela trabalha de manhã com uma turma e eu trabalho à tarde com outra. São 2 turmas diferentes, mas a gente divide sala. Então, os contextos, eles têm que ser desconstruídos no final do dia. Então, eu penso aí, igual você, eu penso, quais vão ser os meus contextos maiores, né, que envolvem a escola toda? São horários fixos. Gê, mas você defende, por exemplo, que os horários não deveriam ser tão rígidos. Como que você faz? Tá, os horários são permanentes, são do grupo todo, da escola toda. Por exemplo, o almoço eu não consigo mudar, o lanche eu não consigo mudar, eu não consigo mudar, por exemplo, o horário do parque, eu não consigo mudar, eu não posso mudar, né? Mas eu tenho essa flexibilidade na escola no tempo que sobra. Então, o tempo que tem, os espaços que tem, né, entre esses horários que são fixos, como que eu posso organizá-los para garantir o máximo de continuidade possível, sem interrupção? Então, do momento que eles chegam até o horário da refeição, eu tenho cerca de 2 horas e 20. É um tempo que a gente teve que questionar muito, questionar não, debater muito com uma gestão anterior, e ela reorganizou para a gente todo o horário da escola para que a gente não ficasse com esses horários quebradinhos, sabe? Porque atrapalhava o nosso planejamento. Então, é um aspecto muito importante do planejamento, pensar esses horários coletivos. E aí eu tenho um tempo grande junto com as crianças. E no final desse período, eles me ajudam a recolher os contextos. E aí é fundamental, porque se eu sozinha tivesse que recolher todos os contextos todos os dias, e organizar sessões de volta, e reorganizar os materiais, eu não daria conta. Então, é muito importante nesse momento envolver as crianças. Às vezes, dependendo das propostas do dia, eles me ajudam também a organizar na chegada, dependendo dos contextos. Quando eles participam, por exemplo, muitas vezes eu envolvo eles na elaboração de contextos investigativos, eles opinam, e aí eles me ajudam a construir e a desconstruir no final do período também. Já falei como é a minha tabela, que você foi falando, e eu fui anotando aqui para dar sequência no que você estava falando na maior parte do tempo. E esse foco que a gente tem ao trabalhar em pequenos grupos, ele é muito importante e ele ajuda na questão do replanejamento, porque quando você está com esse foco num grupo menor, você consegue ouvir melhor as necessidades daquele grupo e você já pensa no replanejamento a seguir. Mas, Gê, quando você está ali com aquele grupo pequeno, você esquece que os outros existem? Não, não esquecemos. Nós observamos, mas nós vamos desenvolvendo estratégias também. A minha turma, ano passado, desse ano não deu tempo, mas, por exemplo, o meu celular ficava à disposição deles
na mesa, e às vezes eles queriam me mostrar alguma coisa que eu não podia ver naquela hora, eles fotografavam e deixavam quietinho lá no celular, e depois eu retomo com aquela criança, com aquele grupo que construiu algo, eu sento com eles e retomo. Já aconteceu de eu pôr tripé, filmando um outro contexto, que eu não estava, mas às vezes eu colocava um tripézinho e ficava filmando. Frequentemente eu gosto de fazer isso. Então a gente vai desenvolvendo estratégias. A gente não pode, de fato, se atrelar no impossível. O ideal de uma sessão é o quê? Você sozinha, silêncio, com um grupinho pequenininho de crianças, sem interrupções, é o ideal. Só que não é a nossa realidade. Então a gente não se agarra a isso para não fazer, a gente se agarra a isso para refletir. Então eu olho para os meus diários de bordo essa semana assim, nossa, porque aí eu vou começar uma série de cartas para mim mesma no passado, para eu do passado. E eu falo, nossa, mas eu vou dar muita bronca em você. Eu vou dar muito puxão de orelha em você. Porque eu confundia tudo, né? Eu achava que semanário era planejamento. Então, assim, era super rígido, só os horários, sem descrições intencionais do que era naquele período. Então, a gente vai amadurecendo nesse percurso. E não faz tanto tempo, faz 5 anos. O diário mais antigo que eu tenho faz 5 anos. E eu olho, tanto que eu avancei nos últimos 3, os últimos 2 eu bati muita cabeça. Mas o tanto que eu avancei nos últimos 3 anos, né? Construí meus instrumentos, já estou refletindo sobre os meus instrumentos, redefinindo. E aí as pessoas, os alunos, às vezes ficam, quem é aluno do curso está aí, vai concordar, que às vezes fica bravo, vai lá na avaliação do curso e fala assim, a gente queria as tabelas de planejamento, as fichas de observação, as pautas. E aí eu digo, não, porque eu só trago recortes, né? Eu trago pílulas no curso. E eu digo, não, eu não gosto de oferecer modelos prontos, porque o meu planejamento foi um processo de construção meu, das minhas crianças, da minha comunidade, da minha realidade. Eu não quero prescrever receitas. Então, quer apoio para a gente construir um instrumento junto? Eu dou apoio. Mas vamos evitar a cópia, porque, Fer, no começo, quando eu estava começando, eu usei tantos instrumentos de outras pessoas e eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Sem intencionalidade, ou se tinha intencionalidade, tudo muito confuso, porque não era a minha realidade, não fui eu que construí aquilo, você entende? Uhum. Quando eu, lá na escola, e a gente estava discutindo essa questão de planejamento, eu tive muitas das minhas colegas que passaram no concurso, aliás, assim, uma realidade da rede. Muita gente que entrou no concurso não tinha colocado mesmo em sala de aula, então não sabia assim como é que ia fazer um planejamento, como lidar, né? Como planejar e como lidar com a situação de crianças e atividades e por aí vai. E aí eu e algumas já vivenciávamos, né? Mas aí com o passar do tempo, algumas colegas ficavam assim, gente, eu já peguei tanto modelo de planejamento, já fiz tanta coisa, né? E fica nessa busca constante. E aí as meninas perguntavam, Nanda, como é que você faz? Aí eu fui, nós planejávamos juntas, né? Eu peguei e mostrei, falei, olha, eu faço assim e tal. Agora, não, hoje eu estou usando esse modelo, amanhã eu posso não estar usando mais. Porque eu vou mexendo o tempo todo. Ó, isso aqui não dá mais, isso aqui não serve mais. Diga. Desculpa te interromper. As meninas estão pedindo para você desativar os comentários porque está travando um pouco. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Pronto. Pra mim também tava. Eu desliguei a luz aqui porque o celular tava quente. Está, né? Quente pra caramba. Aí, enfim. Então, assim, o que começou a acontecer? Eu falava pra elas, hoje eu tô usando esse planejamento. Mas, assim, amanhã eu posso não estar usando mais. Porque eu vou mexendo conforme eu vou precisando. Então, por exemplo, eu usava um modelo de planejamento quando eu era professora regente e agora eu estou como P2 no meu município, eu e outras colegas. Aí eu falei para ela, agora nós vamos usar esse modelo, assim, eu vou usar esse modelo, mas eu vou começar a mexer nele, porque a minha realidade não é mais a de professora regente. Nós vamos ter que criar alguma coisa nossa. Com essa coisa da quarentena, acabou que a gente não teve a oportunidade desse alinhamento.
Mas assim, é uma coisa que eu já falei para as meninas, nós vamos e que a gente já vinha discutindo na escola. Nós vamos precisar criar uma identidade para esse professor chamado de P2 no nosso município. Então assim, quem é esse professor? Porque o professor regente fica como responsável por tudo, o P2 parece alguém que vem aqui, brinca um dia e vai embora. E não, a gente não pode aceitar que a gente vai vir aqui só tapar o buraco do professor que está tirando um dia da sua reserva, brincar um pouquinho e ir embora. A gente precisa pensar o nosso papel aqui, como nós vamos contribuir com isso, como nós vamos contribuir com o trabalho das meninas, que é o trabalho de todas nós. Ainda que a gente não tenha uma ligação específica com a sala, né? Por exemplo, eu fico 3 dias da semana, cada dia em uma sala. Aí um dia é minha reserva, o outro dia eu estou à disposição para fazer o que a escola precisar. Então, por exemplo, na sexta-feira, que é o dia que as 3 P2 da escola ficam livres, geralmente a gente tenta... Ixi, travou mesmo. Não sei se a galera tá ouvindo, a imagem travou para mim, não vou falar. Eu tô te ouvindo, travou. Fazer, tá? Bora lá ouvir no meio. Voltou. Então, assim, é um dia que às vezes a gente faz muitas coisas no pátio que exige muita mão de obra. E aí eu digo para as meninas, ó, vive aí, faz o que vocês têm que fazer na sala de aula de vocês. E aí deixa que toda a parte aqui fora, eu e as meninas vamos montar, vamos tirar, vamos organizar, porque nós estamos aqui para isso. Você fica com as crianças lá, organiza o que tiver que organizar na sala, e aí traz as crianças, vive, vocês experienciam o espaço, a gente fica também aqui como mais um educador no espaço para colaborar, depois vocês levam as crianças, a gente reorganiza para outra turma. Então, assim, a gente tá tendo que fazer um trabalho que eu falei para as meninas, é novo para a gente também. Eu ainda não experimentei esse papel de professor P2, de professor substituto. Então, a gente vai ter que passar por um processo, que talvez lá na frente a gente olhe e diga assim, nossa, olha como foi o nosso percurso, né? Então, uma coisa que funcionou, e eu sugeri às minhas colegas ano passado, e que a gente começou a fazer para poder criar um momento coletivo. Porque, por exemplo, às vezes a gente fala muito assim, às vezes é uma professora em uma escola que faz, né? E a gente quer um trabalho em conjunto. E aí as meninas, cada um com seu pensamento, sua concepção, e às vezes também eu vejo que tem muitos educadores que às vezes não fazem por um certo medo, por uma crença que ainda está limitando muito esses profissionais. E aí eu comecei a dizer às meninas assim, olha, eu vou fazer, eu botava os espaços do lado de fora, fazia e aos poucos ir convidando elas. Chamava uma para fazer, outra para fazer. Eu falei, gente, que tal se a gente fizer esse espaço para a escola inteira experimentar? Fernanda, eu falei, ó, não dá trabalho não, pode deixar que eu organizo. Eu falei, pode deixar que eu pego essa parte mais difícil aí, vá. Aí dividimos, ó, 2 turmas por vez, vão experimentar o espaço, e aí sentei com as meninas, e aí tentamos montar uma instalação baseada nos elementos da natureza. Aí fizemos uma foi da água, outra foi da terra, também que não conseguimos fazer dos outros, mas assim, foi o pontapé para algumas professoras começarem a tipo, poxa, olha, as crianças ficaram mesmo no espaço sem ter briga. Então, a gente juntava às vezes 30 e poucas crianças no pátio lá, mas a gente tinha criado 8 ilhas de exploração, 6 ilhas. As crianças se dividiam nos espaços e as meninas começaram a ver a possibilidade de que aquilo era possível. De que elas não tinham que ficar o tempo inteiro falando, direcionando, dizendo o que tinha que fazer. Que elas podiam sentar e observar. Né? E aí, a intenção também de chamar elas foi para isso mesmo. Tipo assim, deixa elas vivenciarem. Né? Bora colocar as meninas nesse contexto também, para que elas vejam e digam assim, poxa, é possível. Né? Que elas percebam como as crianças estão tranquilas. Independente, inclusive, de alguém estar ajudando ou não, de um terceiro, do agente de apoio ou do assistente de sala. Né? E às vezes algumas diziam, Nanda, no caso da minha turma, precisa que uma outra pessoa ajude. E a gente tentava reorganizar, né, com alguém. Às vezes eu chamava quem estava trabalhando comigo para dar um suporte. Então, assim, eu digo às meninas, a gente precisa pensar o que é que a gente tem. E aí, trabalhar com o que a gente tem. Não vamos ficar aqui quebrando a cabeça se o outro não vai ajudar, se o outro estava sentado conversando. Ele estava sentado conversando? Massa, vamos criar mais espaço ainda para as crianças se dividirem mais.
E aí a gente observa esses espaços, vê o que é que está no gosto delas, e aí depois a gente replica com mais espaços que estão ligados àquela proposta, né? E assim, eu acho que para as meninas da escola, e eu vejo muito isso no relato delas, né? Foi uma viradinha de chave, de tipo, poxa, foi legal, foi bacana, das meninas comentarem e de terem percebido ações, inclusive daquelas crianças tidas como retadas na escola. Poxa, fulano ficou quietinho, ele botou, a gente na instalação da água, mesmo uma colega estava falando de um aluno dela que é bem retadinho, ela falou, Nanda, ele pegou a garrafa, botou a bexiga que estava pocada dentro da garrafa, e aí ele ficou jogando água e vendo o movimento que a bexiga fazia dentro da garrafa, toda vez que ele derrubava a água. Eu falei, olha a experiência que ele estava ali olhando, né? A força da água no objeto dentro da garrafa. Ela fez e ele ficou um tempão ali observando. Ó, eu falei, tá vendo que quando eles estão dentro de um espaço assim que é atrativo para ele, eles ficam? Né? Então assim, por que o menino é retado? Porque o menino tá o tempo todo dentro da sala, o menino tá trancado às vezes dentro de uma coisa que não é do agrado dele. Então, assim, bora botar esses meninos pra fora, bota esses meninos pra vivenciar outras coisas, segmento, para de botar todo mundo pra fazer a mesma coisa, né? Então, assim, eu acho que são... E, assim, outra coisa que eu vi a galera comentando é a questão de assembleias. Eu sempre falo assim, nós precisamos a credencial de conversa e de diálogo das crianças. Porque, por mais que o povo fale assim, mas os meninos é pequenininho, não entende. Claro que entende. Ou então o povo diz, eles entendem, mas não conversa, não dialoga, não diz, olha, como você está falando, né? Por que não funcionou? Você poderia ter pedido a minha ajuda de outra forma. Pra me bater, tá, mas você poderia ter tentado resolver sozinho, ou se precisava de mim, existia uma outra forma de me chamar, sem atrapalhar o que os seus colegas estavam fazendo. Assim, eu percebo muito que eles ajudam, que eles colaboram. Eu já tive a situação de uma criança super colérica, zona, assim, se alguém tocasse nela, fizesse alguma coisa, pegasse um brinquedo que ela estava querendo, ela revidava com mordida, ela já batia, e a gente teve que fazer todo um trabalho com ela, assim, das crianças entenderem que aquela era a reação dela, né? E como é que a gente pode ajudar? E aí os meninos passaram, quando ela pensava em agir, os meninos já diziam, calma, respire, eu vou te dar, daqui a pouco, você pode esperar. E aos poucos ela foi entendendo esse movimento e a própria turma foi ajudando ela, porque antes eu tinha que intervir o tempo todo. Então, como ela estava sempre reagindo com briga, com mordida, eu era solicitada o tempo inteiro. Então, ou eu ensinava os meninos a lidar com isso e ensinava ela a controlar essa emoção, né, esse ato dela de ir lá, esse ímpeto que era do temperamento dela, né? Então, assim, ou eu ensinava ela a lidar, a criar mecanismos, né, para não agredir, para controlar, vamos dizer assim, moldar esse temperamento, ou eu ia simplesmente passar o meu dia controlando as brigas que ela se envolvia. Né? Basicamente, não ia dar aula. Você, não vai dar. A gente tem que pensar que quanto mais a gente oportuniza situações em que as crianças precisam desenvolver sua autonomia, mais autonomia elas vão desenvolver. Então, se eu ofereço contextos de alta atividade, uma vez não deu certo, duas vezes não deu certo, na terceira vez eu desisto, não tem como as crianças desenvolverem essa gramática do espaço. Elas precisam de tempo para assimilar esse modo de organizar. As crianças minhas são da primeira etapa, elas vêm da creche. E elas muitas delas chegam para trabalhar comigo, algumas sim, outras não. Chegam para mim sem entender essa dinâmica. Como que funciona isso muito bem? A professora deixa a gente à vontade? Como que é isso? Olha, será que se eu subir em cima da cadeira aqui, a professora vai ver mesmo? Será que ela vê? Acho que ela não vê, ela está distraída. E se eu cutucar o amiguinho aqui, será que a professora vai perceber? Então, eles também vão te testando, eles vão tentando. Criança é muito esperta, eles vão entendendo essa organização. Sim, eles vão entendendo essa organização, e se você chegar na sala depois de um tempo, eles te explicam o que está acontecendo. Eles te explicam. Uma professora eu contei isso no curso. Uma professora, colega minha desse ano, disse que eu tinha uma aluninha muito sapequinha, que se chama Maria Vitória, que um dia ela parou na porta da minha sala, a porta estava fechada, com um bilhete colado.
volte mais tarde, não podemos ser interrompidos agora. A gente estava numa sessão que não podia ser interrompida. E ela voltou para a sala dela e chegou lá e disse para a professora dela, professora, a professora G está fazendo alguma coisa muito interessante. E aí a professora dela perguntou, por quê? Como você sabe? Porque tem aquele papel grudado na porta. Quando ela põe aquele papel na porta, é porque está acontecendo alguma coisa muito interessante. Então, para você ver como que eles entendem a função de cada coisa, como eles entendem a organização. E eles, inclusive, entendem a sua personalidade, o seu modo de lidar com eles. As crianças constroem isso assim, a gente nem percebe. Então, a gente precisa oportunizar e descentralizar. Né? Acho que o tema é os segredos do planejamento. Um dos grandes segredos do planejamento é descentraliza o professor. Distribui papéis, distribui funções, distribui o espaço, distribui o ambiente. Então, já vi crianças muito hiperativas, crianças que o professor jurava que tinham um distúrbio, e eu já vi em propostas com contextos menores essa criança passar horas distraída, brincando, sem se envolver em nenhum conflito. Por quê? A gente não pensa a partir do ponto de vista da criança. O que eu estou oferecendo e o modo como eu estou organizando os espaços, o modo como eu estou planejando o dia a dia com as crianças é interessante do ponto de vista das crianças e não do conteúdo que eu acho que eu tenho que desenvolver, que é onde entra esse entendimento dos campos, né? Que não, a gente tem que tirar o foco dessa ideia ultrapassada de conteúdos e começar a pensar nas vivências. E como essas vivências são importantes do ponto de vista das crianças, que é muito escuta. E não só a escuta verbal, né? A escuta do gesto, a escuta da emoção, a escuta até do conflito. Né? A escuta vem aí como metáfora, não é ouvir só com os ouvidos. Né? Como que essa criança demonstra quem ela é em diferentes linguagens, em diferentes aspectos. Com certeza. Eu tô com medo aqui, meu celular tá tão quente que eu falei. E eu acho que o Insta agora, por um lado, isso é bom. Ele agora parece que ele não limita mais a live a 1 hora. Isso é legal, mas também a gente pode ficar aqui conversando e ele estendendo. E aí acabar do nada, né? O fechamento pro povo vai dizer assim, essas mulheres não vão... O povo vai dizer essas mulheres sem relógio. Eu nem sei mais quanto tempo tem. Meu celular tá quente, 52 minutos. Passaram 52 minutos. Quer encerrar antes que o seu celular exploda? Eu tô com receio disso, que o bicho tá quente que só aqui. Eu tô com medo que ele trave a gente não encerre. Não, vamos encerrar então. Também. E assim, acho muito bacana trazer isso. A gente acreditar de fato que é bacana escutar as crianças, ensiná-las nesse diálogo, lidar mesmo com a personalidade de cada um. Então, eu gosto também muito de falar dessas relações, é desde pequenininho que a gente vai ensinando a lidar com o outro, a aceitar o outro do jeito que ele é, né? Eu não gosto dessa coisa do perfeito e imperfeito, né? Eu vejo pessoas falando assim, a gente tem que aceitar as qualidades e os defeitos, né? Aceitar a imperfeição do outro. Eu acho que, na verdade, pessoas são simplesmente pessoas. Não tem essa de, isso é perfeito, isso é imperfeito. Perfeito e imperfeito sob a ótica de quem, né? Então, assim, eu acho que a gente é o que a gente é e a gente está em processo de amadurecimento, em processo mesmo de evolução. Então, por exemplo, o caso dessa... minha aluna mesmo aí do temperamento colérico, então assim, os coléricos reagem a qualquer coisa, ele reage na hora, papum, bateu, levou, né? Então, assim, o processo de amadurecimento dessa menina, da gente ver que depois ela começou a pedir as coisas, a saber esperar, ela não reagia mais com briga, uma criança de 3 anos. Então, assim, gente, às vezes nós adultos, neguinho, faz alguma coisa com a gente já reage com, né? Assim, nós também estamos em processo. Imagina a criança que mal sabe lidar ainda com esses sentimentos, também está aprendendo esse processo de ceder, né, de ter que esperar. Então, a gente precisa ter uma certa paciência com isso, porque isso vai envolver todos os processos que a gente vai fazer dentro da escola. Não tem jeito. Você vai arrumar ali arruma um pequeno grupo para poder trabalhar. E eu digo assim, gente, eu gosto de, inclusive, na hora que eu vou dividir os grupos, avaliar bem os perfis. Às vezes eu boto 2 crianças difíceis para ficar juntas no mesmo grupo, porque é ali que eu quero que o negócio
os jeitos se batam para eu dizer, agora eu entro aqui e vou pegar eles para poder os dois aprenderem a trabalhar junto, aprender a lidar com esse choque de personalidade. Então, assim, a depender do que eu desejo, do que eu acho que é necessário fazer, eu vou trazendo mesmo essas provocações para grupo. Aquele que fala muito, eu boto às vezes perto daquele que é mais caladinho, e aí eu vejo daqui a pouco tá naquela ativação e tá ali também conversando, dialogando. Eu já tive um grupo de meninos que dentro da sala eles não falavam nada, mas nada mesmo, era nada de nada. Entrava calado, saía calado. Mas quando eu botava no pátio, o menino virava um tagarela no meio do pátio, brincando com pedras, com elementos da natureza. Era surreal, assim, sabe? Tipo, eu dizia assim, gente, criança pra gente é sempre uma surpresa. A menina que trabalhava comigo dizia assim, Fernanda, como é incrível. Porque o avesso, ele entra na sala e ele cala a boca. Ele vai pro pátio, ele se torna um falante, ele pega pedra, ele pega folha, ele começa a brincar com as coisas e chama os colegas. E ele entrou na sala de bum, murchou. Né? Então, assim, gente, olha, se eu quero descobrir algo sobre esse aluno, se eu quero conhecer mais ele, por que eu vou ficar trancada, às vezes, dentro de uma sala, se eu tenho uma possibilidade de um pátio, né? Se eu posso colocar ele lá para ele me mostrar o que ele sabe. Então, assim, não tem receita pronta mesmo, né? Eu acho, assim, que cada grupo vai mostrando pra gente, como é que a gente pode levar, o que a gente pode fazer. Eu vejo que cada grupo que eu pego de criança, cada uma tem um perfil. Eu já peguei grupos de terem alunos no grupo 4, que eu já tinha um grupo de meninas e um aluno que ele já estava aprendendo 100, 200, 300 e outros que mal sabiam lá identificar o 1, 2, né? Tava num processo ainda mais, tipo, um pouco mais lento nesse sentido. E eu disse assim, gente, algumas pessoas acham, ai, nossa, a turma tá gritante, uma é mais inteligente, o outro não. Eu dizia, não, gente, eu acho isso entre eles, aquela menina que era mais ativa, sentava com o outro, ajudava o outro, e tipo assim, o outro olhar, eu percebia neles, quando eles olhavam para aquele, eu também quero saber, né? Eu também quero aprender aquilo ali. Então, eu achava muito legal como eles tinham essa comunhão de se ajudarem e como algumas meninas que estavam começando um processo de identificação de letras olhava para aquela outra colega que já sabia e ficava ali observando as sacadas dela para aprender. Sabe, eu dizia assim, gente, eu nunca tinha visto no grupo 4. Eu brincava com eles de forca. Pra você ter ideia, assim, eu botava as palavras no quadro, eu ia dividindo assim as sílabas, através do que eu falava, a menina matava pau. Tipo, abacaxi, cachorro, CHRR, a menina matava pau, de 4 anos. E o fato dela ser assim, acelerada, e dela dizer, tipo assim, minha prova, você falou que quando tem dois espaços e tem o som do R, é sinal de que tem outro R. Eu falei isso uma vez. A menina, qualquer palavra que eu botasse com RR, a menina ia lá e pau, matava pau. Se tiver o som do X e tiver 2 espaços, minha pró, é o CH. Eu dizia, meu Deus, sabe? Eram umas coisas assim que eu ficava meio que surpresa. E foi um início de trabalho para mim com a educação infantil também. Foi logo um períodozinho que eu comecei a pegar e a fazer um modelo de trabalho diferente. Então, isso me a divergência a diferença de personalidades, né, de como cada um estava com relação a aprendizado de determinadas coisas. E eu sempre achei que as diferenças, elas se casam. Então, assim, acho que essa turma veio na minha vida para dizer assim, ó, tá vendo que eles podem se complementar, né? Tá vendo como aquele aluno que é um pouco mais tranquilo pode trazer um pouco mais de tranquilidade para aquele que é mais agitado, um pouquinho mais agitado, pode trazer um pouco mais dessa tirar esse aluno que é introspectivo e tornar ele mais, né, para fora, botar ele mais para fora. Então, essa turma trouxe isso para mim. Tem turmas que me trazem um outro aprendizado. E acho que tudo isso vai agregando para a gente na nossa carreira e vai trazendo mesmo mais aprendizado e vai nos tornando melhor enquanto profissionais, né? Para mim, seria surreal dizer que o que eu sou enquanto profissional hoje não deve às crianças, super deve a elas, né? Seria muito prepotente da minha parte dizer, só as leituras que eu faço, os estudos que faço me tornou o que eu sou hoje. De jeito De nenhum. forma alguma. Né? Então, assim, são eles que me tornaram o que eu sou hoje. Eu já pensei de uma forma e eles disseram, Fernanda, não é isso. Pode procurar mais, que o caminho ainda não é esse. Né? E eles estão sempre me direcionando a ir buscar mais, a entender mais.
E eu acho isso muito legal, assim. Gostei muito de conhecer também, assim, a forma como você pensa, como você planeja. Acho que a galera também desativei os comentários, eu não vou poder ver os comentários da galera. Pode ativar de Mas, novo pra gente dar tchau. dar um tchauzinho pra galera, né? Deixa eu botar aqui. Eu acho que a galera deve estar aí bem contente. Também acho que o povo adora. Quando discute de coisa prática, assim, a galera adora. Né? Daqui a pouco o povo Eles gostam. fala aí. Queria te Isso. agradecer mesmo, Gê. Muito obrigada pela participação, não é mesmo por estar aí doentinha, mas estar aqui com a gente. Nem sei se eu tô doentinha, nem sei o que eu tenho. Eu acho que, pra falar a verdade, eu acredito que seja até um pouco emocional, porque eu tive um dia bem estressante. Aí Aqui eu a ia até gente te tá falar também. umas discussões acaloradas sobre um possível retorno, sabe? Eu Hum, sou muito sensível às emoções. Teve uma professora, só antes da gente encerrar, que ela perguntou assim, como que fica o planejamento em tempos de pandemia? E eu acho que essa pergunta ela é geral, né? E a estratégia que eu usei para planejamento em tempos de pandemia chegou a ser sugerido fazer uma espécie de semanário, planejar com antecedência. E eu disse, olha, eu posso planejar com base nas minhas intenções e no que eu acho que é o papel da escola nesse momento, né? Que é ouvir essas famílias, ouvir essas crianças e dar apoio a eles. E mais do que nunca, nesse momento, valorizar o cotidiano. O cotidiano agora, se eu já achava importante, agora, né? Ele é pauta para todas as minhas reflexões, já é faz tempo, agora mais do que nunca. Então, eu sempre faço o movimento inverso. As famílias me relatam vivências, e aí, com base no que as crianças me trazem, eu começo a desenvolver provocações e ações que eu devolvo para as crianças, e a gente fica nesse jogo. Então, no momento, por exemplo, as crianças estão encantadas com a lua, porque um menino viu a lua um dia muito brilhante, e aí ele mandou um vídeo no grupo das famílias, e lá no grupo as outras crianças começaram a sair para fora e tirar foto da lua e compartilhar, e aí cada vez que eles me dão, eu devolvo um questionamento, e eles estão elaborando coisas fantásticas.